Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou falar, como eu já tinha comentado, porque a Netflix poderia ter explorado muito mais Bird Box do que ela explorou. Bird Box merecia ser uma série, mais do que um simples filme. Faltou muita coisa no filme. Para quem leu o livro Caixa de Pássaros, sentiu essa diferença. Agora, aviso: esse vídeo é spoiler do começo até o fim, é spoiler do livro e é spoiler do filme. Então, se você ainda não assistiu o filme e quer assistir, ainda não leu o livro e quer ler, então assim, não assista o vídeo. Então vamos lá. Primeiro, o suspense inicial. No livro, as coisas demoram semanas até meses para chegar no ponto em que chega no começo do filme. Então a pessoa vai sentindo aquele suspense crescendo. Algumas casas do bairro começam a tampar as janelas, outras não. Há casos no norte dos Estados Unidos, há casos no Alasca, começa na Rússia, tanto que chama febre da Rússia, epidemia da Rússia, uma coisa desse tipo, a doença, que agora eu não me lembro mais, no livro isso. E daí as coisas vão chegando nos Estados Unidos, e isso vai acontecendo aos poucos. Então esse suspense inicial que você vai ficando assim, gente, tem alguma coisa acontecendo. Não é pá de uma vez igual é no filme. Então, por exemplo, merecia um capítulo só para isso, na minha opinião, se fosse uma série. O segundo ponto é como a Mallory foi parar na casa. Porque, na verdade, não é como no filme, assim, todo mundo foi correndo para aquela casa e fechou a porta. Não. No livro, o Greg põe um anúncio. Para você ver como as coisas estavam acontecendo devagar, ele montou no porão da casa dele uma espécie de uma despensa cheia de alimentos. E ele pôs um anúncio no jornal que ele estava aceitando receber pessoas que tivessem com medo, que tivessem em situação de fragilidade, que precisassem de ajuda. E ela chega na casa depois que a irmã dela morre, porque fica só ela e a irmã em casa um tempão. Aí a irmã dela morre, aí sim ela decide pegar e dirigir às cegas até a casa do Greg, e ela passa por todo aquele processo que acontece com a Olímpia antes de entrar na casa, de revistar antes, revistar depois, vendar, toda aquela coisa acontece com ela, com a Mallory. Outra coisa, no livro, os habitantes da casa fazem várias expedições. Eles fazem expedições em busca de mantimentos, eles fazem expedições em busca de cachorros. Eles acham que cães podem ajudar a alertar sobre as criaturas ou até ajudar quando encontrar uma das criaturas. A Mallory, especificamente ela, faz uma expedição sozinha. Ela vai numa boate que ela lembra, que fica nas redondezas, também dirigindo às cegas, em busca de microfone, de aparelho de áudio, para poder instalar microfone ao redor da casa para escutar se alguma criatura, alguma pessoa estiver rondando a casa. Então, por exemplo, só sobre as expedições, também eu acho que merecia um capítulo. Assim, eu tô montando a série, tá? Na minha cabeça, a série Bird Box tem no primeiro capítulo tudo que está acontecendo no mundo. No segundo capítulo, a Mallory indo para casa. No terceiro e quarto capítulo seriam as expedições das pessoas da casa. Depois, o parto. Se vocês acharam o parto no filme uma cena difícil, no livro é pior ainda, porque no livro o rapaz, agora que eu esqueci lá, o doidinho que vai na casa, ele tranca as duas no sótão
Ele primeiro abre todas as janelas lá embaixo na casa e tranca as duas no sótão enquanto as duas têm filho. A Olímpia vê os monstros, a Mallory consegue que ela dê o bebê, e isso é igual no filme mesmo, ela consegue que ela dê o bebê para Mallory. A Olímpia se mata e assim, a Mallory só escuta lá embaixo aquele barulho, porque no livro eles conseguem 2 huskies siberianos e ainda tem um cachorro na casa. Aquele barulho de cão chorando, de gente pedindo pelo amor de Deus. O Tom morre no dia do parto, porque o Tom é o último a bater no sótão e a pedir pelo amor de Deus para deixar ele entrar. Só que o doidinho tá lá e ele trancou o sótão. E a Mallory fica com os 2 bebês abraçada, ela sabe que tem uma criatura no sótão, ela não abre os olhos e ela fica lá até ela perceber que ela tá sozinha. Só que no livro não me explica como é que ela desceu depois do sótão, como é que ela limpou a casa toda, como é que ela teve certeza que o louquinho não estava mais dentro da casa, que não tinha nenhuma criatura da casa. Isso não explica. Mas o parto merecia mais 2 capítulos, se fosse uma série. E eu acho que ela usou os pássaros para saber se a casa estava livre de perigo. Eu acho, assim, pensando com a Mallory, ela amarrou uma vendinha nos olhos dos bebês, entendeu? Foi, pegou a caixa de pássaros, viu que não tinha nada naquele cômodo, botou os bebês, tirou a venda, viu que não tinha nada mesmo e foi de cômodo em cômodo, vendada com os pássaros, fechando as janelas e limpando a casa. Eu acho que foi isso que ela fez, mas isso não conta também no livro. Um 5º ponto, o treinamento das crianças. As crianças são super treinadas, elas têm 4 anos no filme, no livro também, mas elas foram treinadas para não precisar da visão. E o filme explora muito pouco isso. Elas são treinadas a não precisar da visão, então elas sabem, por exemplo, pela respiração da Mallory, se a Mallory está triste. E isso é muito interessante, porque a Mallory treinou eles como se eles fossem soldados cegos. Inclusive, tem o Doug, se não me engano, ele fala quando elas estão grávidas que elas deviam cegar as crianças assim que elas nascessem. E tem uma cena muito tensa em que ela chega quase no ponto de cegar as crianças, mas aí ela perde a coragem. Mas ela cria as crianças como se as crianças fossem cegas, para as crianças terem... Por isso que no começo do filme, ela fala para as crianças, vocês vão ouvir tudo, vão ouvir... Aí assim, que fala assim, gente, mas aí a pessoa está depositando toda a esperança em 2 crianças de 4 anos... Mas é porque no livro fala sobre o treinamento. Então, outro capítulo seria mostrar o treinamento das crianças, que foi exaustivo. E por fim, no Rio, tem 2 cenas que não que fizeram falta, mas que seriam legais. Tem uma hora que o barco encalha numa das margens, e a Mallory é atacada por lobos. E tem um lobo que morde o ombro dela. Isso é uma coisa que a deixa mais debilitada. Mas é um detalhe, assim, já naquela travessia que é perigosa. Outra coisa, eles não saem do barco. Em momento nenhum no livro, eles saem do barco. Eles só vão sair do barco quando eles caem dentro do sistema de segurança do santuário. E daí eles verificam que não tem problema, e daí coisa, eles não saem do barco, não tem as cenas deles saindo do barco. Eles encontram com aquele doido lá no meio do rio, e isso acontece mesmo. E tem uma cena que eu acho que essa merecia estar no filme,
porque nunca se sabe, assim, fica na dúvida, os animais são ou não são influenciados pelas criaturas. E que eles estão passando por um lugar que tem muitos pássaros. E elas começam a sentir a presença das criaturas, e os pássaros também. E de repente começa a chover pássaro do céu, porque os pássaros começam a se matar. E começa a cair pássaro no barco, cair pássaro em cima dela, em cima das crianças, pássaro ensanguentado. Então é uma puta de uma cena que ia dar um tchan a mais também no filme. Assim, eu gostei do filme, mas para quem lê o livro, sente falta de alguns elementos, sente falta de alguma coisa, assim, tipo assim, parece que tá faltando alguma coisa. Explicar alguma coisa no filme. Então aqui sim são as minhas conclusões acerca de livro e filme Bird Box, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí seus comentários, suas opiniões. Beijo para todo mundo. Tchau.